Honoráveis ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Extramuros Podcast. Sou o Washington Clark dos Santos, seu anfitrião. No conteúdo de hoje, concluo a entrevista com o juiz federal Tiago Aguiar, versando sobre o tema Ação de Legítima Defesa nos Tribunais de Justiça Brasileiros, Moderação e Balística Terminal, título da obra escrita por ele, recentemente lançada pela editora De Plácido. Retornando aos questionamentos, Dr. Tiago, quais são os principais equívocos ou mal-entendidos que identificas nas discussões públicas sobre letalidade policial? Eu acredito que um dos grandes equívocos na discussão da letalidade policial seja considerar que uma ação policial em legítima defesa seja letalidade policial. Veja, se o Estado agiu naquele momento para proteger a sociedade, para o policial se proteger ou proteger um terceiro, né, a legítima defesa própria de terceiro, ele agiu sob o manto da lei, sob o manto do Estado. Portanto, a conduta dele é lícita, a conduta dele é legal, não há crime. Você não pode classificar uma conduta como letalidade policial quando ela está sendo exercida em legítima defesa. Me parece que muitas vezes essas condutas em legítima defesa são classificadas como crimes letais intencionais contra a vida. Se houver excesso, e há excesso como há excesso, eu acredito que em todas as profissões, tem que ser punido exemplarmente. Costumo dizer que um criminoso de farda é pior do que um criminoso sem farda, porque ele está usando o Estado. E eu acho que a gente tem que dar esse exemplo sempre. O criminoso comum já é ruim, e o criminoso de farda é pior ainda. Qualquer farda, né? Pode ser a toga do juiz, do ministro do promotor, do policial, do fiscal do IBAMA, do guarda de trânsito, enfim, qualquer um. A gente está usando o Estado para fazer o crime. E aí eu acredito que a primeira discussão é essa, classificação. Uma questão também é o seguinte, eu vou pegar dos dados do nosso colega Onivan Elias de Oliveira, um grande colega especialista em vitimização policial no Brasil. E ele traz notícias realmente a partir dos dados do DataSUS SIM, do Sistema de Informação de Mortalidade do Ministério da Saúde. Você pode entrar na internet e você bota lá e você vê causa-mortes. Isso é um dado empírico e válido, né? Você pegar lá e ver como os médicos do Brasil, eles informam no atestado de óbito, tem que mandar para o cartório e ele classifica a morte. Foi por arma de fogo? Foi homicídio? Foi suicídio? Você pega as discussões originárias. E a partir daí você juntar os dados dos inquéritos da polícia para comparar. Me parece que por tudo que a gente vê e pegando também os dados do IPEA, a gente verifica que a maioria dos homicídios brasileiros são jovens entre 25 e 35 anos. Os jovens de 25 a 35 anos hoje matam, são homicidas, e amanhã os jovens de 25 a 35 anos são vítimas. E aí a gente tem causa, acerto de contas, drogas, crime de vizinhança, né? Infelizmente, nós temos pobreza, desemprego. Então, a letalidade policial, me parece, não é a principal causa de homicídios do Brasil. Se faz uma discussão séria, pegando os dados do Ministério da Saúde, do Sistema de Informação de Mortalidade, se pega os dados do IPEA, você verifica isso. Partir para um discurso ideológico é que não dá, seja para um lado ou seja para um outro. Tem que se pegar dados empíricos e científicos. Acho que há muita discussão sem base científica, sem base empírica. Eu acho até que os dados muitas vezes são muito difíceis de serem obtidos, porque cada estado tem uma forma de classificar diferente a letalidade. E os dados que muitas vezes vêm do Fórum Nacional de Segurança Pública são dados compilados, são dados que são mandados por ofícios das secretarias, não se tem um cuidado de verificar, de checar. E muita notícia de imprensa, data máxima vem na imprensa, tem que ter responsabilidade de checar a fonte, pegar dados públicos, dado do Ministério da Saúde, um dado de um órgão público, da medicina, do ML, pegar os IPLs. Eu acho que a gente trabalha no Brasil muito ruim com essa parte de dados, é um grande problema, é outro equívoco que inclusive nosso colega Onivan fala bastante. Qual a sua opinião sobre a relação entre o uso da força policial e a necessidade de se proteger a sociedade e como a incapacitação balística
pode ser compreendida no contexto dos direitos humanos? A gente sabe que dentro das ciências policiais existe essa questão, inclusive é um normativo da ONU, né, que fala sobre os princípios básicos para serem utilizados pelos funcionários públicos encarregados de aplicação da lei em relação ao uso da força. Tem aquela lei brasileira que fala um pouco sobre isso, tem aquela portaria interministerial também, mas a legítima defesa é o grande marco ao Código Penal, porque quando se fala em legítima defesa, no caso concreto da dissertação, eu restringi a pesquisa à ameaça letal. Letal ou aquelas que causem lesões a direitos fundamentais, direitos inerentes à dignidade da pessoa humana. Até trago lá o artigo do nosso amigo Frisch, o alemão Frisch, que hoje é um grande discípulo lá de Roxinger, é uma pessoa referenciada hoje na Alemanha. E trazer uma menção a Frisch, a despeito de não haver classificação, hierarquia de normas para efeito científico, é uma grande fonte de pesquisa. Caiu como uma luva para a minha pesquisa o artigo de Frisch. Porque Frisch fundamenta o uso do direito da legítima defesa arrojada no princípio da dignidade da pessoa humana. Ou seja, Frisch fundamenta a legítima defesa no direito humano mais fundamental de todos, que é o direito da dignidade da pessoa humana. Não existe direito mais fundamental do que o direito da dignidade da pessoa humana. Não existe. Na Alemanha, se admite a legítima defesa, inclusive armada com arma de fogo, para proteger qualquer direito, inclusive patrimonial. Se alguém estiver furtando sua BMW e você não tiver outro meio, o único meio disponível for uma arma de fogo, porque ele já está longe, você não tem como dar um murro, nada. O direito alemão hoje, grande parte dos julgados e da literatura admite você usar arma de fogo para defender patrimônio. Eu não estou falando de roubo. Roubo, você está sujeito a ser lesionado ou morto. Então, isso aí é pacificado. Se alguém vai te roubar com arma de fogo, você pode atirar nele para se defender. Eu estou falando até de furto. Então, para o alemão, grande parte da literatura defende que você pode usar as armas de fogo para questões patrimoniais. Isso eu não discuto no Brasil. Para o Brasil, eu acredito que aqui nesse ponto isso vai se adaptar à literatura, porque a nível da ONU, de tratados internacionais, existe essa ideia de que o uso da arma de fogo como opção da legítima defesa tem que ser para questões realmente fundamentais. E aí o que é que Frisch fala, que a gente adota na dissertação? Veja, eu posso usar uma arma de fogo contra alguém toda vez que esse alguém estiver me ameaçando no meu direito à vida, no meu direito à minha integridade física, no meu direito à minha liberdade física, o cara está querendo me sequestrar, ou na minha liberdade sexual. Ou seja, o cara está tentando me estuprar, ou está me estuprando. Porque esses direitos são direitos inerentes à dignidade da pessoa humana. Dignidade da pessoa humana da vítima. Temos que pensar na vítima. Direito penal não só pode pensar em réu, não. Réu é importante? É. Mas vítima é muito importante. Vítima é muito importante. Então Frisch fala, todas as vezes que o agredido estiver sendo ameaçado no seu direito à sua dignidade da pessoa humana da vítima, ou seja, do agredido, ou seja, toda vez que o agredido for vítima de uma ameaça à sua vida, à sua liberdade física, à sua integridade, à sua liberdade sexual, pode usar arma de fogo. Ele fundamenta a legítima defesa com o uso de arma de fogo nos direitos humanos. Partindo para outro ponto, uso da força. Se você pegar a resolução da ONU que fala sobre a aplicação do uso da força, né, que se fala muito de uso seletivo da força, uso diferenciado da força, tem que transcrever do inglês, né, que está na resolução. O tempo inteiro se fala na proteção do funcionário encarregado da aplicação da lei, ou seja, do policial ou do militar. Então, todas as vezes que a vida, a integridade física do policial estiver em jogo, pode ser usado arma de fogo. A ONU fala isso. E a lei que está em vigor no Brasil hoje, né, que veio tentar regulamentar essa resolução, fala essa ressalva, né? Ela fala que questão de não se pode atirar em bloqueio policial, não se pode atirar em ninguém em fuga, vírgula, exceto em legítima defesa. Então, todas as vezes que alguém for furar um bloqueio policial, todas as vezes que alguém estiver em fuga, mas estiver apontando uma arma para o policial ou apontando uma arma para alguém, o policial está legitimado a usar arma de fogo. Isso é o que a ONU fala. Isso é princípio da dignidade da pessoa humana, da vítima.
Isso é o que Frisch fala. Tem que se falar em direito de agredido. O policial é agredido. O limite é enquanto durar a agressão. Moderação é tanto os tiros quanto os bastos enquanto durar a agressão. Soltou a arma, para de atirar. Essa é a questão. A gente tem que compreender a legítima defesa de acordo com os direitos humanos, pensando na proteção da vítima, do policial, e pensando no princípio da dignidade da pessoa humana dessa vítima. É desse jeito que a gente tem que entender a legítima defesa. E dos princípios gerais que eu trago na minha dissertação, são os princípios da preponderância do direito perante o injusto e da proteção dos bens jurídicos. Aí eu peço para ler minha dissertação para vocês checarem. Como a diversidade de decisões judiciais em casos de legítima defesa pode impactar a confiança da sociedade no sistema judicial? É latente que a diversidade de decisões judiciais pode impactar na confiança da sociedade do sistema judicial, que às vezes não entende o mecanismo jurídico. Mas acredito que, por exemplo, a aplicação de precedentes judiciais no Supremo, no STJ, a partir de uma cientificidade do conhecimento da balística terminal, da base dos ferimentos, a partir do momento que isso fosse consagrado, ajudaria bastante. Imagine-se a seguinte súmula vinculante. Vou criar uma agora aqui, se eu fosse do Supremo. A quantidade de disparos efetuados na ação de legítima defesa, vírgula, por si só, não implicam em excesso da legítima defesa. Pronto. Uma súmula seria um indicativo para os jurados, a gente sabe que tem um princípio da íntima convicção, mas seria um indicativo para os jurados, para os tribunais, de quê? Desta tese. Os tribunais do Brasil inteiro iriam estudar essa tese da balística terminal, da balística dos ferimentos. E se esse tema do Supremo ainda trouxesse o estudo da física e o estudo da medicina dentro dos seus fundamentos, dos seus precedentes, melhor ainda. Veja que um caso concreto desse é um caso que um precedente judicial, uma repercussão geral do Supremo, daria, por exemplo, uma uniformidade grande nas decisões judiciais. Mas um caso desse precisaria ser bem amadurecido para chegar no Supremo. Quais são os principais aspectos a serem considerados ao reformar ou atualizar a legislação sobre legítima defesa no Brasil? Para mim, o principal aspecto a ser reformado na legislação sobre legítima defesa do Brasil foi aquilo que se tentou, inclusive, na reforma de 2019, e não se passou, era colocar no dispositivo do artigo 25, num parágrafo, a questão da legítima defesa exculpante, que é quando o agente está sob o efeito, um efeito astênico, um efeito emocional, né? Um efeito de medo, perturbação ou susto. Nesses casos, ainda que o cidadão tivesse aplicado um excesso, tivesse dado muitos tiros, muitos disparos, entrasse em pânico e desse 15 facadas para se defender do estuprador, por exemplo, ele está sob um efeito ali, produzido ali, ele está em pânico. Então, assim, o temor, o medo, a perturbação causa no cidadão isso. Ele não está fazendo de má fé, ele não está fazendo aqui porque ele é ruim, não é um efeito de vingança, é um efeito de medo, perturbação, susto, sobrevivência. É um efeito de sobrevivência. Isso é reconhecido na Alemanha, em Portugal e na Espanha. Na Alemanha desde o século XIX. Dizer que isso não pode entrar na nossa legislação porque isso vai autorizar a letalidade policial é ir na contramão da legislação mundial, né? É negar um fato inerente ao ser humano, é ontológico ao ser humano. E essa questão da legítima defesa exculpante, ela serve, se aplica para qualquer um, cidadão comum ou policial. É para qualquer pessoa que se encontre na situação de medo, perturbação ou susto, que esteja, por exemplo, num encontro armado, né? Essa, com certeza, me parece ser a principal. Me parece que um dos demais é mera interpretação. Qual a sua perspectiva sobre a relação entre a interpretação jurídica e as mudanças na sociedade em relação à violência? A interpretação jurídica pode ser feita por qualquer um de nós, né? Pode ser feito pela sociedade, pode ser feito pelo juiz a julgar, mas qualquer um pode interpretar uma norma, pode interpretar uma lei. Não precisa ser juiz para interpretar uma lei. Eu acredito que a sociedade que é vítima da violência, sobretudo, me parece que quem mais é vítima de violência no Brasil é a
camada mais pobre da população, que é aquela que pega ônibus todo dia, que pega seu celular que está pagando em prestação em 20 vezes e é assaltado no ônibus ou assaltado no meio da rua. Essa pessoa que não tem acesso a condomínio fechado, né, com segurança, carro blindado, essa que está mais sujeita à violência. Me parece que essa, muitas vezes, é a interpretação de que a justiça não funciona, de que a lei é muito frouxa. Esse é o sentimento social que aflora da camada mais pobre. Eu acredito até que as pessoas ficam pensando que a interpretação jurídica precisa ser feita de uma forma mais rígida. Em contraponto, a gente vê que a interpretação jurídica de vários juristas, tanto dos tribunais superiores, quanto de muitas pessoas que têm liberdade de escrever seus livros, eu também escrevo os meus, graças a Deus, a gente tem essa possibilidade, mas assim, a gente tem colegas também que pensam um pouco parecido como eu. Grande parte das pessoas tem uma interpretação que até o colega Douglas Fischer fala que no Brasil a gente vive às vezes o garantismo hiperbólico monocular. Uma palavra grande e feia, né? Garantismo hiperbólico monocular. Muitos dos julgados e muitos do que se escreve da literatura penal, principalmente processual penal, ela só olha para o réu, só olha para o direito do réu, e o réu tem que ter direito, tem. Bota uma lupa e só pensa nele. Por isso que ele é monocular, que só bota um olho no réu, esquece a vítima. E a vítima muitas vezes pode ser uma vítima pessoa física como sou, a vítima pode ser toda a sociedade. E hiperbólico, aumenta todos os direitos ao máximo, ao ponto de muitas vezes, por exemplo, algumas propostas de reforma do processo penal quase que inviabilizarem a persecução penal. Muitas vezes acontece isso. Então existe essa tensão entre o que a sociedade pensa, interpreta, principalmente a sociedade que está sujeita à violência, dessa outra camada que, com todo respeito, não está tão sujeito à violência. Eu não quero dizer aqui, que fique bem claro, que eu incentivo a nenhum tipo de violência, de vingança privada contra réu, nem que o réu não tenha direito. Não, pelo contrário, o réu tem que ter direito, todos têm que ter direito. Mas a vítima também tem que ter direito, a sociedade também tem que ter direito. Existe o princípio alemão, né, que é o princípio da vedação da proteção deficiente. E no Brasil, eu acredito que muitas vezes está acontecendo isso, a gente não conversa, não fala. Porque a sociedade, o direito fundamental à segurança pública, ele está sendo colocado de lado. A gente tem graves problemas com o sistema penitenciário, né? A gente tem que resolver isso, a gente tem que ter mais vagas, a gente não pode deixar o cidadão ali entulhado, não é ressocializado, sai pior do que entrou, contribui para aumentar a criminalidade, mas também não quer com isso que a gente tem que colocar todo mundo para fora e soltar todo mundo. Eu vejo que a sociedade, por exemplo, não quer. E eu acredito que essa pessoa que não tem condições de voltar à sociedade não pode voltar para a sociedade, nesse momento pelo menos, né? Em outro momento ele pode até voltar. Mas essa tensão entre sociedade que está sujeita à violência, que tem uma interpretação jurídica mais restritiva, que quer que as pessoas fiquem presas mais tempo, que querem mais segurança, né? Que querem que hajam punições maiores também, porque a pena não é só para ressocializar, o pessoal parece que esquece às vezes que a pena é para punir também. E é a interpretação muitas vezes de juristas e de vários tribunais de que a gente tem que perceber a ideia só com base nos direitos fundamentais do réu. É complicado, né? Como os profissionais da área jurídica podem aplicar os conceitos discutidos em sua pesquisa no cotidiano forense? Os profissionais podem aplicar os conceitos discutidos principalmente na questão da discussão dos limites da ação de legítima defesa, né? Só dando um resumo do que sejam os conceitos. Muita gente não traz isso na profunda no direito brasileiro. A legítima defesa tem dois elementos. Existe a situação de legítima defesa e a ação de legítima defesa. Situação de legítima defesa é agressão injusta. É um sujeito que vem, me ataca com uma faca, com uma arma de fogo, com um pedaço de cano de ferro. Essa é a situação de legítima defesa, a agressão injusta atual e iminente. A ação de legítima defesa é a ação, é o direito que eu agredido, tenho de me defender. É a ação defensiva, é a ação de legítima defesa. E a ação de legítima defesa, minha ação defensiva, ela tem no direito brasileiro dois requisitos.
a necessidade e a moderação. A ação de legítima defesa ela é necessária, o nome já diz, quando há necessidade de proteger o meu bem jurídico. Ao mesmo tempo, eles são requisitos e limites da ação de legítima defesa, porque eu tenho que usar os meios necessários, disponíveis e não duvidosos. Muita gente não fala essa questão, e o direito alemão fala e eu trago no meu livro. Isso significa dizer o seguinte: contra uma arma de fogo, eu não vou jogar um pau nele, eu vou usar outra arma de fogo. Se o cara vem com a faca mata, eu vou com a faca. É um meio necessário, é um meio eficaz. Outra coisa, o meio tem que ser eficaz. Tudo se fala muito na Alemanha, a gente aqui não discute isso direito. Meio eficaz e não duvidoso. Por exemplo, se o cara vem com uma faca, não é para dar um tiro de taser nele não, porque taser pode falhar. E a faca mata, né? E taser é para usar contra ameaça não letal. Posso até usar o taser, mas eu estou me arriscando. Contra uma faca, se eu tiver uma arma de fogo, eu posso usar. Porque o meu é eficaz, de eficácia não duvidosa. Enquanto um taser tem uma eficácia duvidosa. Ele pode não funcionar, porque o cara está sob efeito entorpecente, enfim. 1000 coisas podem acontecer. E eu tenho outro requisito limite, que é a moderação, né? Moderação significa que eu posso exercer do meu meio disponível enquanto estiver durando a agressão. E aí, no caso da arma de fogo, isso fica bem latente. Moderação é eu vou continuar atirando no meu agressor até ele cessar a agressão. Então, moderação na arma de fogo vai ser isso. Eu vou atirando tantas vezes quantas forem necessárias. O problema é que as pessoas foram fazendo construções e criando o número de tiros. Todos os meus casos pesquisados são casos em que alguém está atacando o cara com a faca, com arma de fogo ou com um pedaço de cano, uma arma contundente. Então, sua vida ou sua integridade física está em risco. E tem vários casos que o cara está sendo atacado com revólver e o cara diz, olha, mas a conduta só é moderada, a sua ação de legítima defesa, que é a resposta disso, só é moderada se você só der 2 tiros. O cara deu 3, é excessivo. Então, como aplicar os meus conceitos discutidos no cotidiano forense? Trazendo os vídeos de Bosco ou de outros peritos, mostrando que tiro de arma curta, ou de fuzil, ou de 12, tiro de arma de fogo não derruba ninguém, não impulsiona o cara para trás, não derruba, não tem esse poder de stopping power de derrubar o cara. E segundo, a questão da medicina, de dizendo que a lesão, mesmo atingindo lá partes vitais, aorta, pâncreas, a hemorragia vai demorar segundos, vai demorar minutos, vai demorar horas. E que o cara, mesmo se receber um tiro no coração, ainda tem 15 segundos. E que ele só realmente fica incapaz mesmo se receber um tiro no meio da cabeça, no tronco cefálico ou no começo da medula espinhal entre a C1 e C3, que é muito difícil acertar. Na prática, no dia a dia, nos encontros armados, a gente não vê esse tipo de tiro, só se for um tiro do sniper na cabeça, né? Faz um mecanismo de lesão secundária, porque o fuzil tem muita velocidade, mesmo que não pegue diretamente no tronco cefálico, pela dissipação de energia, né? Acaba estourando o tronco cefálico do camarada. Mas se não for um tiro desse, o camarada leva 2, 3, 4, 5, 6 tiros e continua combatendo por 1 minuto, 2 minutos. Tudo isso, os vídeos da física, as fórmulas da física, os conceitos do sistema nervoso central, a comunicação, tudo isso para quebrar esse paradigma do número de disparos. Não se pode pensar em número de disparos. Temos que pensar que são tantos disparos quanto necessário até essa agressão. Porque eu posso dar 5 disparos e o cara continuar atirando. Eu posso dar 1 disparo e o cara pode parar. Cada caso é um caso. E ainda tem aquela questão da incapacidade psicológica que o cara pode dar 2 tiros e o cara parar. Mas eu posso dar 5, o cara ser um cangaceiro. Os cabos da Aracuã levaram não sei quantos tiros aqui foram ser achados na Caatinga, não sei quantos dias depois do corpo do cara. Trocando tiro com a Polícia Federal. A gente vê muito caso do camarada que tem problema mental, né? O suicide by cop, né? O cara vai se matar, ele vai pra cima da polícia pra morrer. E ele quer levar tiro mesmo. Então, enquanto ele não cair, ele vai levando 2, 3, 4, 5, 6, 7 tiros. Resumindo, toda essa parte de física e medicina, trazida e ilustrando com vídeos de peritos sociais, podem contribuir muito para o advogado de defesa no júri, para a preparação do promotor, inclusive para rediscutir questões, verificar que o cara teve acesso, porque verificou no vídeo que havia incapacidade psicológica e o cara continuou atirando. Enfim, os conceitos de incapacidade balística servem para meios de prova, para
trazer ao direito o que é mais real, mais verdadeiro para o caso concreto, seja para absolver, seja para condenar. Doutor Tiago, caminhando para o final da nossa conversa, repriso meus agradecimentos pela sua participação e esclarecimentos e deixo este espaço para as suas considerações finais. Grande abraço. Foi um prazer nossa conversa. Me coloco sempre à disposição aqui de todos os seus ouvintes. Meu e-mail é tiagoantunesdeaguiar@gmail.com. Meu Instagram é o Tiago Aguiar 45, Tiago sem H, como tá aí, né? Tiago Aguiar 45. Lá eu trago questões minhas, questões do dia a dia de professor, de aulas. A gente pode trocar ideias lá, quem quiser. E é um tema que eu acho que vale a pena reflexão, é um tema que está bem discutido, querendo ou não, pela parte das ciências policiais. Meu livro ele está disponível tanto na Amazon quanto na Deplasto. Ação de legítima defesa em tribunais de justiça brasileiro, moderação em balística terminal. Quem quiser trocar dúvida, estou sempre à disposição. Eu acho que esse tipo de conhecimento aqui tem que ser chegado para todos nós, porque é um sentimento que a gente tem de fazer justiça, justiça para todos. Repetindo, 80% da minha pesquisa dos meus casos foi um criminoso atacando uma pessoa física. 80% dos casos você tinha civil atacando civil, né? E só 20% foi policial atacando civil. Significa que essa discussão ela atinge a todas as pessoas, não só os policiais, ela atinge toda a sociedade. A gente precisa levar essa discussão para o júri e para outras questões também, discussões pré-processuais. E que, inclusive, se possível, que nem houvesse inquérito contra uma pessoa que tivesse, né, em legítima defesa, porque é um tormento. Muito obrigado a todos, me encontro à disposição, um grande abraço. Honoráveis ouvintes, este foi mais um episódio do Extramuros Podcast. Sou o Washington Clark dos Santos, seu anfitrião. No conteúdo de hoje, finalizamos a entrevista com o juiz federal Tiago Aguiar, versando sobre a ação de legítima defesa em tribunais de justiça brasileiros, objeto de recente obra lançada por ele. Acesse www.extramurospodcast.com, Extramuros com H. Saiba mais sobre este conteúdo e compartilhe nosso propósito. Será um prazer ter a sua colaboração. Pela sua audiência, muito obrigado e até a próxima.